Você tem informação sobre uma questão muito séria agora aqui para o ouvinte da Rádio Bandeirantes, né, Soninha? Eu tenho, Thaís. Olha, eu vou te falar uma coisa. A França está enfrentando uma crise, dessa vez na saúde. A vida agitada tem levado muita gente a buscar alívio através de calmantes e soníferos. Um aumento de 20% nos últimos 5 anos. Uma tendência que fez o governo francês emitir um alerta urgente sobre o uso excessivo de calmantes hipnóticos. A responsabilidade agora vai cair sobre os médicos. Aqui na França é muito difícil você comprar esse tipo de remédio sem receita. Portanto, o profissional vai ter que fazer agora, além disso, um exame minucioso para saber se é o caso de receitar esses medicamentos mais fortes aos pacientes. E a gente conversou com vários profissionais sobre essa questão e eu começo agora chamando o médico Daniel Martins, que fala sobre os riscos da automedicação. A automedicação ela é sempre um problema e com os remédios benzodiazepínicos, né, alguns dos tarja preta, isso não é diferente. Apesar de serem remédios seguros, que podem ser utilizados, que têm sua indicação, é bom que eles sejam usados com acompanhamento médico por uma razão muito simples. Não é que o remédio é um grande perigo em si, você não está tomando um veneno, mas como ele tem uma ação muito ampla, ele relaxa, ele acalma, ele pode induzir o sono, reduz os reflexos, reduz a tensão motora, ele acaba tratando um monte de coisa sem tratar nada. Ele disfarça um monte de sintomas sem necessariamente curar nenhum dos problemas que estão por trás. Então, às vezes a pessoa usa por anos, ela pode até acabar desenvolvendo uma dependência, mas ela não trata o problema que está por trás. E aí ela acaba vivendo em função daquele remédio, acaba usando o remédio por um tempo muito longo, ou às vezes até para a vida toda, quando na verdade ela poderia tratar a causa de base e ficar curada e se livrar daquele problema muito mais cedo. E a qualidade de vida na França? O doutor em psicologia Jacob Goldberg também falou sobre isso e sobre a contaminação do estresse em qualquer lugar do mundo. Embora nós tratemos o nosso corpo como máquina, ele não é máquina. O organismo precisa de rituais, e rituais são importantes para que os nossos... Peraí, Soninha, me atrapalhei aqui na mesa. Daqui a pouco entra, que é o doutor Evaldo de Araújo. É agora o doutor Jacob Goldberg, né? Vamos lá. Sob a aparência de uma qualidade de vida extraordinária comparada, por exemplo, com o Brasil, na essência, a França vive hoje uma situação tumultuária, como a gente acompanha diariamente, com conflitos implicando os problemas de imigração e assim por diante. Tudo isso redunda em estresse pessoal. O indivíduo é contaminado pelo chamado Zeitgeist, o espírito do tempo. Então, ele vai tomar medicação para poder se aquietar, se acalmar. E, de preferência, ele evita exatamente a orientação médica que iria propor a solução dos problemas existenciais através de um esforço pessoal, sem a chamada muleta medicamentosa. A explicação é essa. Pois é, e finalmente o doutor Evaldo de Araújo, que fala aí sobre a necessidade de usar meios naturais em vez de remédios. E olha, quando eu conversando nos bastidores para fazer essa gravação com o doutor Evaldo, ele disse que ele costuma dar uma puxada de orelha nos pacientes. Vamos ouvir. Embora nós tratemos o nosso corpo como máquina, ele não é máquina. O organismo precisa de rituais, e rituais são importantes para que os nossos hormônios entendam os momentos do nosso dia. Então, antes de dormir, é um momento de você desacelerar, diminuir a frequência cardíaca, diminuir a atividade cerebral, e o nosso dia a dia conturbado, o excesso de tela prejudica tudo isso. Recorrer aos medicamentos não é o ideal, nós precisamos adotar melhores hábitos e antes de dormir, desacelerar para que o nosso organismo entenda que naturalmente o nosso sono venha.
O uso de medicações psicoativas, hipnóticas, ele deve ser feito por um período limitado, sob orientação médica, e o uso continuado, além de levar a uma perda do efeito terapêutico, leva também a uma dependência e ambos não são desejáveis. É isso. Olha, isso não acontece só na França, isso está acontecendo em qualquer parte do mundo. Aí no Brasil, né, Thaís? Isso é um problema que aumenta cada vez mais. Inclusive aqui na França, você sabe que os médicos acham que nós tomamos medicamentos demais. Nós brasileiros, que é muito cultural. Eles preferem homeopatia, preferem fitoterápicos, mas na verdade eles também estão aumentando esse consumo. E se você notar que esse aumento de 20%, em 5 anos coincide com o período da pandemia. O problema é que acaba viciando, como disse o doutor Daniel, é algo que você resolve na hora, mas você não resolve o problema de fundo. Então, a gente tem que ficar muito atento a tudo isso.